Senhoras e senhores, estamos começando o último episódio do nosso especial aí, Israel, Árabes, conflitos Israel, Árabes, certo, professor? É o grande finale? Conflitos árabes israelenses. Gran finale. Grande finale, Season finale. season finale. Vamos na última parte aí, que hoje nós vamos tratar da cronologia dos eventos. Por estudante, talvez, né? Seja um pouco complicado organizar a sequência, né? Poxa, quando é que aconteceu tal guerra? Foram tantas, né? Quais são os países envolvidos, né? Quais são esses países que tiveram mais frequência de tensão direta com Israel? Então a gente organizou para esse encontro essa cronologia dos eventos, inclusive apresentando o mapeamento da região da Palestina e arredores, do Oriente Médio, do Norte da África, para a gente conseguir entender esse Estado que nasce em 47 por uma resolução da ONU, na prática mesmo inaugurado em maio de 48, e que vai tendo reconfigurações ao longo aí das décadas até chegar nos conflitos atuais. Sim, e esse mapinha aí sempre aparece, né? Então, a Sempre. gente está aí na beira da Unicamp e, consequentemente, da temporada de Agora vai abrir a vestibulares, porteira, né? vai Agora. abrir a porteira, exatamente. Então é bom ter, nesse meio de ano, né? A Unesp também, já nesse meio de ano, ela utilizou o mapeamento do Ah, território é? israelense, né? Então Vai cair. é algo que você deve estar alerta aí. Então, opa, com certeza. Então vamos lá, vamos observar aí, né, o primeiro mapeamento, né? Em 47, então, é feita a resolução pela ONU de organizar dois territórios, o território palestino, a população árabe que já ocupava, e a possibilidade de criação de um Estado palestino, e o território israelense, um Estado judeu, que estaria ali sendo formado pela ocupação judaica ao longo do século XX. Lembrando que o território da Palestina, até a Primeira Guerra Mundial, ele pertencia ao Império Turco Otomano. Esse império ele é desfeito na Primeira Guerra Mundial, e um pouco antes desse império ser desfeito, as potências europeias já estão discutindo o que vão fazer com a região, com os espólios do Império Turco. É uma área petrolífera, estratégica. Estamos vivendo ainda o pensamento e as práticas imperialistas europeias. É um começo de século ainda de grandes impérios. Então, o Império Inglês e o Império Francês têm olhares sobre a região. Concomitante a esses eventos, você tem o movimento sionista, que no final do século XIX, começo do século XX, está se estruturando. O movimento sionista é um movimento nacionalista judaico que quer formar um Estado judeu e projeta esse Estado judeu no território da Palestina. Grande nome do sionismo no início do século XX é Theodore Herzl. Esse indivíduo, então, seria uma liderança que vai organizar aproximações com o Estado britânico. E aí, em 1916, no meio da Primeira Guerra Mundial, os ingleses falam para os franceses: olha, vai acabar o Império Turco Otomano, nós queremos essa parte aqui do território palestino. Isso vai ser feito um acordo, que é o Tratado de Sykes-Picot, dos ministros, dos diplomatas, melhor dizendo, das relações internacionais dos dois países, ou Sykes da Inglaterra e o Picot da França. E aí, nesse encontro, olha, território do Líbano aqui, território sírio é França, abaixo disso aí é Inglaterra. E isso em 16, a guerra vai acabar em 18. Em 17, o ministro das Relações Exteriores do Reino Unido, né, o Arthur Balfour, ele faz uma carta que é endereçada a lideranças do movimento sionista, que é a chamada Declaração de Balfour, que atesta: ó, nós ingleses vamos ainda ajudar a criar um Estado judeu. Então, daí para frente, começam a crescer as ocupações judaicas no território palestino. Falamos isso anteriormente também. Se intensificam essas migrações no contexto da Segunda Guerra Mundial, da ascensão do nazismo, do Holocausto contra os judeus. E, posteriormente, então, termina em 45 a Segunda Guerra Mundial, a ONU é organizada, em 47, então, esse mapeamento é feito. E a região de Jerusalém, que está ali no território que hoje seria a Cisjordânia, né? Uma parte, então, de Jerusalém estaria num território árabe. Posteriormente, você vai ter uma reconfiguração desse mapa, e os judeus também vão ter uma área de Jerusalém. Jerusalém Ocidental estaria sob influência judaica, Jerusalém Oriental, influência árabe muçulmana.
Mas a ONU não queria isso, a ONU queria formar uma área internacional. Então, haveria uma segurança da ONU sobre Jerusalém e esse território não pertenceria nem a palestinos, nem a judeus. Só que no ano seguinte, em 48, Israel declara sua independência, expande seus domínios militarmente e esses territórios que são aí mais escuros, né, que são os territórios do Estado Árabe, eles vão ser bem reduzidos. Hoje você tem lá duas áreas, uma de fronteira com o Egito, que é a faixa de Gaza, pequena, e a outra de fronteira com a Jordânia, que é a Cisjordânia, Você né? tem outro mapa aí? Mais para frente a gente vai ver aí uma nova configuração desse mapa. Então, esse é o cenário. Em 48, Guerra de Independência, esses territórios são reduzidos e Jerusalém, a parte ocidental, vai ser ocupada pelos judeus, a parte oriental fica com os palestinos, mas isso também, novamente, será reconfigurado com os outros conflitos. No próximo mapa, a gente tem aqui 49. Então, acabou a Guerra de Independência, em roxinho ali, fronteira com o Egito, a faixa de Gaza, que é uma área que tem muita influência do Hamas atualmente, é uma área muito atacada por Israel atualmente, e o território da Cisjordânia, ali em fronteira com a Jordânia, mais alaranjado, está vendo que Jerusalém, uma parcela está pegando ali na Cisjordânia. Esta área, ela tem mais influência do Fatah, né? Tem mais influência da OLP, da Organização de Libertação da Palestina. No entanto, né, o território da Cisjordânia tem ocupações judaicas, tem ocupações militares, e o território de Jerusalém, embora você tenha o lado oriental com as mesquitas, né, a esplanada das mesquitas islâmicas, várias vezes Israel realizou e realiza incursões na região. Em 2000, o primeiro-ministro, o premier de Israel, o Ariel Sharon, na época, hoje já falecido, faz uma visita ali, que é uma provocação à comunidade palestina, o que inaugura a segunda intifada. A intifada que é uma revolta popular, essa revolta que dura de 2000 a meados de 2005, bem violenta. A primeira intifada é da década de 80. Então nós temos aí dois momentos de revoltas mais atuais, década de 80 e nos anos 2000. Bom, mas voltando à cronologia dos eventos. Próximo slide, a gente vai ter aí a separação, né, do território de Israel. Veja que o setor israelense, do território de Jerusalém, veja que o setor israelense é bem maior, mas o setor árabe hoje ele é acometido dessas invasões e incursões militares e políticas de Israel. Existe também o desejo de Israel de tornar Jerusalém sua capital, né, coisa que durante o governo Trump foi reforçado um apoio, né, até a embaixada americana de Tel Aviv, capital administrativa de Israel, se deslocou para Jerusalém, que gerou uma série de celeumas, dores de cabeça diplomáticas na região. No outro mapa, a gente vai ter uma das guerras mais importantes aí. Bom, aqui, 67, né? Se você tiver que guardar alguma das guerras de Israel-Palestina, alguns conflitos de Israel com os vizinhos, guarde a Guerra dos 6 Dias, teve essa durabilidade de 6 dias, 1967. As nações vizinhas, as nações árabes, e a gente está falando aqui de Egito, que fica na porção mais ocidentalizada de Israel, do lado mais oriental, a Jordânia, em cima nós temos o Líbano e a Síria, ao norte de Israel, e um pouco mais deslocado, mais próximo também, o Oriente Médio é um território de proporções geográficas muito próximas, né? A gente vai ter o Iraque. Então, esses países, né? Egito, Jordânia, Síria, Líbano e Iraque vão realizar ataques contra Israel. E Israel vai vencer todos, né? Só que antes desses ataques acontecerem, Israel fez um ataque preventivo. É o que a gente poderia dizer de uma ação de inteligência militar. Haviam treinamentos, haviam movimentações suspeitas do Egito e também do território da Síria. Então Israel ataca, destrói a força aérea que estava nessas regiões de base, de preparo, de treinamento, né? Então você elimina a possibilidade de um ataque aéreo de vizinhos que poderiam ser hostis, e na reação dos estados, que afinal de contas Israel atacou inicialmente, alegando que iriam ser atacados, atacou primeiro, né? Então é uma contraofensiva preventiva. Então, nesse momento, você tem aí os outros países declarando guerra a Israel e Israel vencendo gradualmente
todos eles, né? Em Todos 6 esses citados, dias. em 6 dias, né? E alarga suas fronteiras. Quais são as fronteiras alargadas? A Península do Sinai, que vai ser devolvida posteriormente em negociações com o Egito no final da década de 70, nos acordos de Camp David. É ocupado o território mais ao norte das colinas de Golã, que é território da Síria, que Israel não quer negociar, porque são áreas hídricas estratégicas numa região desértica, e também ocupa áreas da Cisjordânia, né? Então, inclusive, tem nos dias atuais, Israel, para até diminuir a influência palestina na região, criou um muro que corta a região da Cisjordânia, afastando território que os judeus estão ocupando e territórios que os palestinos estão ocupando. Igual na faixa de Gaza. É, igual na Mesmo faixa de Gaza. mesmo muro, O assim, a princípio, o ideia. Tá. princípio é o mesmo, é isolamento, mas o da Cisjordânia é mais extenso, que é uma área Sim. muito maior, né? Então nós temos essas áreas aí em amarelo, né? Cisjordânia, Sinai e o território das colinas de Golã na Síria são as áreas que são expandidas, né? A Península do Sinai devolvida, Cisjordânia em tese é uma área palestina, mas com ocupações militares, e é nesse momento que você tem o alargamento da influência de Israel sobre Jerusalém, né? E as colinas de Golã ainda em domínio israelense. Há uma retaliação em 73, que é a guerra do Yom Kippur, do Dia do Perdão, em que o Egito e a Síria vão tentar ali reaver os territórios perdidos, são derrotados novamente, e em 77 para 78 começa uma aproximação entre o governo do Egito e o governo de Israel. Esses encontros são feitos em Camp David, nos Estados Unidos, que Camp David é uma área de descanso dos presidentes dos Estados Unidos, na região do estado da Virgínia, então vamos dizer ali, uma área de lazer, A casa de campo. uma casa de campo, exatamente, né? O nome Camp David, Campo de Davi, veio da época do Dwight Eisenhower, do Ike, presidente, que foi combatente na Segunda Guerra Mundial, daí vem esse nome em homenagem a um dos seus netos, né? E esse local, essa casa de campo aí, foi o ponto de encontro e negociação do Estado do Egito, que reconheceu Israel, então isso é um ponto importante, é o primeiro Estado árabe e dos que estavam em conflito que reconhece Israel como um país, não havia um reconhecimento desses estados, e em troca Israel devolve a região da Península do Sinai e sela um acordo de trégua, de paz, né, entre os países. Isso também não vai ser muito bem visto por alguns países, alguns segmentos da comunidade árabe, e posteriormente a gente vai ter outras movimentações, né, de reconhecer ou não reconhecer Israel. Na década de 80, nós vamos ter aí revoltas que vão eclodir no território palestino, que está nos arredores de Israel, não tem um Estado palestino. Você tem, então, na região da faixa de Gaza, na região da Jordânia, uma série de protestos violentos, muitos desses protestos, mas são crianças, são mulheres, são civis, providos de paus, pedras, então até apelidar de guerra de pedras, né? Uhum. Essa reação dos palestinos, que é a primeira intifada. Essa primeira onda de revoltas, que Israel vai responder com muita violência, prisões arbitrárias, esses civis, vai criar a condição do nascimento do Hamas. Então, Essa revolta devido a quê? devido a essas incursões militares, essas pressões e o não reconhecimento dos direitos de um Estado palestino. Então você tem uma sequência histórica em que a OLP não consegue negociar a criação do Estado de Israel, o Fatah não consegue, né, criar do Estado palestino, né, vizinho ao de Israel. Então não avançam essas reivindicações, esses direitos, e a violência, as ocupações, os assentamentos judaicos avançam cada vez mais sobre áreas do território da Cisjordânia, então você vai ter esta reação palestina, né? Então essa onda de protestos, lembrando também que em 82 Israel invadiu o território do Líbano durante a Guerra Civil, então nós vamos ter, no começo dos anos 80, o nascimento do Hezbollah, o movimento que a gente falou em aulas passadas, que é um movimento libanês, que tem também apoio à independência dos palestinos, tem apoio do Irã, que em 79 se tornou um Estado teocrático xiita, né? Então nós já temos ali o nascimento do Hezbollah ao norte de Israel, e no final dos anos 80 e 87 a gente está vendo a estruturação do Hamas, né? Que é um grupo armado, não apenas nacionalista, mas islâmico, né? Hamas, que é um movimento de resistência islâmica, é isso que significa o seu nome. Então nós visualizamos na década de 80
a configuração de oposições armadas que são incômodas até hoje ao Estado de Israel. Aí, no próximo slide, né, nós temos aqui as fronteiras atuais, né, ainda Uhum. ali em amarelo as colinas de Golã, os dois territórios pontilhados ali, faixa de Gaza e o território da Cisjordânia, onde supostamente nasceria o Estado palestino, mas que Israel não aceita, mas houveram várias tentativas, né, de diálogo ou de pressão internacional. O caso mais emblemático se dá nos anos 90, quando em 1993, durante o governo Clinton nos Estados Unidos, há uma tentativa de aproximação dos líderes de Israel e da Organização de Libertação da Palestina, o antigo líder do Fatah. Eu lembro. Exatamente, né? Então você tem ali o, Como o que ele chama? Isaac Rabin, o primeiro-ministro de Israel, e você tem o Yasser Arafat, que é o Yasser Arafat. representante da OLP e que foi um líder histórico do Fatah. Eles dialogam, há um encontro em Oslo, na Noruega, né? Então são os acordos e tratados de Oslo para uma situação de paz no Oriente Médio, dos conflitos entre israelenses e palestinos e que, consequentemente, teriam impactos nos outros territórios árabes, né? E em 93, então, o que Israel aceita? Vamos aceitar que a OLP seja reconhecida como uma organização palestina, que vai dar origem aos primeiros passos de um Estado palestino, e Israel também exige que a OLP abandone qualquer tipo de pretensão de luta armada, de resistência militarizada. Então, eles selam um acordo, são os primeiros passos, então, de uma paz, só que alguns anos depois, 2 anos depois, o Isaac Rabin, que é o primeiro-ministro de Israel, vai ser assassinado por um ativista, um radical ortodoxo judeu, que considera que isso é uma traição ao povo judeu, à história do Estado de Israel, e também do lado palestino, o Hamas não reconhece a possibilidade de dois estados numa área que deveria ser apenas do povo palestino, de um povo islamizado. Então, a possibilidade de paz assinada em 93, que vai resultar até no Nobel da Paz desses dois atores políticos, né, de um palestino e de um judeu, isso tudo cai por terra a partir do assassinato de Isaac Rabin, e daí para frente vão se intensificar novas ofensas, hostilidades, e um crescimento de lideranças em Israel mais conservadoras e reacionárias e contrárias ao Estado palestino, que é o que a gente tem visualizado nos dias atuais e o que é representado num partido bem conservador chamado Likud. E nós vamos ter, então, na década de 80, como citamos, a primeira intifada, a revolta. Nos anos 90, uma tentativa de paz, né, de se criar os dois estados. E depois, na segunda metade dos anos 90, as tensões voltam. E no ano 2000, nós vamos ter aí o início da segunda intifada, mais violenta, com mais mortes. E lembrando que as mortes são mais numerosas do lado palestino, que tem menos recursos e que o Estado de Israel utiliza tanques, armamento de ponta de guerra, mísseis, com uma população que muitas vezes não tem nem água tratada, nem casa com moradia digna, nem escola para sobreviver, né? Então, de 2000 a 2005, a segunda intifada, e o que a gente visualizou no ano passado para agora, né? Novas tensões numa crescente que estamos nesse momento visualizando, estão longe de acabar. Atualmente nós temos Israel com hostilidades militares com o Irã, nós temos também hostilidades com o Líbano devido aos ataques de Israel contra o Hezbollah, e essas áreas da faixa de Gaza e da Cisjordânia também atuações militares e o Hamas tentando fazer respostas também violentas. Lembrando que o Hamas no ano de 2023 organizou ataques contra civis, o que foi até numa data simbólica, né, 50 anos depois do ataque do Yom Kippur, e a gente está em 2024, que também é uma outra data simbólica, 60 anos que foi criada a Organização de Libertação da Palestina, e ainda não temos um Estado palestino, estamos muito longe de ter a paz na região. No próximo slide, a gente tem aqui, então, uma representação, né, do que é o agora, né? Será que é possível ter dois estados, né, convivendo no mesmo território? Como será possível superar tantos obstáculos militares, políticos, econômicos, também religiosos, né, de longa data? E a última imagem, essa para gerar uma reflexão aqui, a gente tem uma foto de uma criança palestina jogando uma pedra contra um tanque israelense na primeira intifada, na década de 80. Na outra ponta, a gente tem a foto de um jovem palestino
que está ali com a bandeira, né, do que seria o Estado palestino, ainda não criado, e ali com um tipo de funda, um estilingue, né? estilingue, né? Lembrando aquelas histórias bíblicas de Davi contra Golias, né? Isso. E aí não está mostrando na foto, mas esse rapaz aí, ele tinha as 2 pernas amputadas, então ele era cadeirante. Então é o que torna ainda mais desigual o confronto, né? E esse rapaz, ele faleceu tempos depois devido às retaliações militares israelenses. E aí no centro a gente tem uma imagem, coincidentemente se confunde um pouco com a minha camiseta, né? Com as cores da bandeira aí francesa, século XIX, revoluções liberais de 1830, fazendo alusão à Revolução Francesa também de 1789. Essa tela do Eugène Delacroix é uma tela nacionalista, romântica, que evoca um ideal patriótico francês popular. Tem o nome de Liberdade Guiando o Povo. Então, quando falamos dessas tensões, você tem 2 lados de uma mesma moeda, de um mesmo território, que falam de liberdade, que falam de nacionalismo, que falam de um povo. O problema é que não há condições de se ter um diálogo para que 2 mundos que estão em constante colisão possam coexistir, possam conviver nesta mesma área chamada Palestina. É isso. Poxa, eu saio sabendo muito mais do que entrei, com muitas perguntas. Faz parte, né, do aprendizado. Faz parte. Quanto mais a gente sabe, mais a gente vai criando dúvidas. Exatamente. E é isso, né? Queria agradecer. Eu que agradeço a oportunidade e quem está ouvindo, eu agradeço pela E paciência. a história está acontecendo Em tempo real. em tempo real. Certa vez escutei de um professor meu, chamado Moacir Gigante, faço aqui uma referência, uma citação e um agradecimento, uma homenagem à seguinte reflexão sobre a história. A história não é rocha, não é estanque, não é estática, não é parada. A história é como um rio, é água corrente, é mudança, é devir, é transformação. E enquanto nós estamos aqui falando e os nossos estudantes estão vendo e ouvindo, a história está fluindo, como o sangue que jorra em nossas veias. Porra. Perfeito, hein? Que profundo. É isso. Seu professor, é isso? Moacir Gigante. Moacir Assim Gigante. como o nome gigantesco em didática e em conhecimento. Boa. Professor, queria agradecer aí por todos os episódios deste 2024. Eu que agradeço. Tenho certeza que ajudou e ajudará muitos alunos e alunas a fazer aí suas provas e aceitar talvez aquilo que tinha dúvida ou nem aceitaria, Sim. porque já vimos nessas primeiras provas que aconteceram coisas que citamos aqui Sim. e que caíram, e muitas outras cairão sem sombra de dúvida. Sim. Eu queria agradecer aqui a sua só presença e agora disponibilidade. eu que agradeço. Está começando agora, pessoal. Tá Então começando vocês vão ver agora. muita coisa do que falamos nas provas. Quem nos acompanhou, nos acompanha, vai estar bem protegido para esses obstáculos. Perfeito. É isso. Obrigadão. Se quiserem saber mais aí, tanto do H Plus Taon, H Plus News, siga o canal para receber as atualizações no Instagram, siga o Professor Pirata, o @piratinha, Firatinha, Piratinha com PY no começo. Piratinha, enfim. É isso. Vão dando seus comentários, elogios, críticas, é isso que a gente quer. E que no fim das contas, mais conhecimento pedagógico atinja cada vez mais e mais e mais pessoas. Excelente. Certo? Isso. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu. Falou. Beijo. Tchau.